Mas aí, Flávio, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua movimentação de carreira. Porque você atuando lá como propagandista, depois surgiu a oportunidade de... O pessoal falou, pô, você conhece bem desse assunto aqui, você não quer treinar o pessoal ali? Uhum. Como que foi essa migração? Foi uma oportunidade que você enxergou? Ou a empresa meio que chegou e falou, cara, a gente precisa de alguém aqui? Quando que surgiu essa... Essa pergunta é bem legal. Eu estava, na época, numa convenção e uma pessoa que ia dar uma aula de Alzheimer, ela não pôde, um médico que ia dar uma aula de Alzheimer não pôde ir. E aí pediram para eu era um propagandista, falaram assim, como eu gostava bastante dessa doença, tratamento, etc. Falaram assim, Maneira, cara, a pessoa não vai poder dar uma aula, então falaram para você ir lá dar uma aula, para os meus colegas, né? Era uma aula de 1 hora, aproximadamente. Aí eu falei, caramba, como assim? Eu vou dar uma aula no lugar do médico? Eu conheci esse médico na época, né? Falou, não, mas é você que vai dar aula. Aí eu fui dar aula, né? E eu nunca tive problema de falar em público, de dar aula. Aliás, eu dou aula há muito tempo. Então eu fui lá e dei a aula de Alzheimer, expliquei e tal. E eu tenho um estilo um pouco mais bem-humorado, né? E nesse, tudo que é comercial, se você transita com humor, isso, aliás, a neurociência também fundamenta. Quando você vai dar uma aula, seja qualquer conteúdo, quando você tem um professor ou uma professora, né? Não falando de gênero aqui, mas falando de classe, quando você tem um professor que ele transita de uma forma mais bem-humorada, mais leve, o aprendizado acontece mais do que aquele professor mais rígido. Por quê? Porque o cérebro não funciona bem com estresse. Estresse elimina a cognição. Então, é aquilo que é importante a gente repensar a forma também como a gente treina pessoas. Mas, respondendo a tua pergunta, eu dei essa aula e aí, na época, as pessoas viram, um diretor viu que estava lá assistindo e ia abrir a posição de treinamento. Quando abriu a posição de treinamento, ele falou na época com o meu gerente, falou assim, putz, eu gostaria que teu funcionário se candidatasse. Eu me candidatei, não tive preferência alguma por isso, foram 14 pessoas que participaram do processo, eu vim para São Paulo, foram 1 semana de processo, aí eu fui passando, processo interno da empresa, né? E aí eu fui passando até a hora que eu assumi a posição. E naquela época, quando eu fui, como eu já também tinha um pouco de docência, de experiência, mas aí eu fui me aprofundar em o que é treinar pessoas, a área de treinamento e desenvolvimento, porque existe uma coisa chamada metodologia, existe uma coisa chamada aprendizado, existe uma coisa chamada andragogia, agora a gente fala de eutagogia, né? Sim. Também, não só andragogia, mas eutagogia. Então, quando a gente começou a estudar como que a gente aprende, eu venho da área de esporte e tem uma diferença muito grande quem foi esportista versus quem não foi. Por quê? Porque o esporte, ele te traz, no ponto de vista de treinamento, ele te traz vários comportamentos que são interessantes também para estudar qualquer coisa. Eu sempre falo, o ser humano, ele é treinável. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito que chama-se intelecto. Intelecto é transformar real que é potencial. Todos nós temos potência para ser... o que você quer cognitivamente? Eu quero palestrar. Dá para treinar qualquer pessoa para falar em público e palestrar. Do mais introvertido e tímido e emocionalmente travado ao mais extrovertido, que é o Joselito sem noção, que tu tem que arrumar, ou a Joselita sem noção, que está cheio. Então, assim, você consegue treinar as pessoas para palestrar bem, para se comunicar melhor. Uhum. E aí, foi assim que aconteceu, cara. Eu me apaixonei pelas duas coisas. Eu já gostava de cérebro, me apaixonei por treinar pessoas, e aí vem vindo várias coisas, né? Eu sou um curioso, então aí veio o fato de eu sempre olhar para o futuro, sempre gostei de estudar futuro.